Rio de Janeiro. Olá, São Paulo, povo querido do Brasil. Olá, doutora Renata Curti, autora desse grande evento. As nossas homenagens e gratidão a você e toda a sua equipe maravilhosa. Obrigada pela honra e oportunidade em poder participar da abertura da primeira Expo Hold do estado de São Paulo e aproveitando ainda para saudar a todos nossos ilustres colegas advogados, representantes de cada estado brasileiro e que aqui também estarão palestrando no time Expo Hold. Eu me chamo Mônica Figueiredo, advogada especialista há mais de 25 anos, sou sócia da doutora Silvana Queiroz na MS Advogados. Embora a doutora Mônica já tenha feito as saudações, eu reforço aqui os meus agradecimentos a você, doutora Renata Curti, e toda a sua equipe. Eu me chamo Silvana Queiroz, sou advogada há mais de 20 anos no exercício da advocacia e estamos aqui muito honradas pelo convite em participar da Expo Hold e da qual estamos representando o estado do Rio de Janeiro e falando da cidade de Niterói. Somos especialistas em planejamento patrimonial e organização sucessória. Bom, o tema que vamos trazer para você hoje aqui é um assunto de extrema importância e relevância. Aliás, é para todas as famílias brasileiras e talvez você não saiba o impacto que isso pode gerar no seu patrimônio e principalmente na sua família. O que antigamente somente a classe mais abastada, a classe mais rica, é que podia pagar as grandes bancas da advocacia e hoje nós vamos revelar para você os segredos e o caminho para que o seu filho não seja rebaixado de classe social e para que o seu patrimônio não se perca com a reforma tributária e tudo isso de forma gratuita. Não saia daí, fique aí até o final que você não vai se arrepender. Com o que temos para te entregar são informações valiosíssimas que podem impactar diretamente na sua família e no seu patrimônio, principalmente porque estamos às vésperas da conclusão da reforma tributária. A nossa missão é como impedir que os seus filhos empobreçam do dia para a noite e que não tenham que passar pelo dissabor do inventário e que o seu patrimônio não seja diluído com os encargos pesados de um inventário, fazendo o Estado ser o seu maior herdeiro. O que temos para apresentar para vocês é sobre hold familiar, que é um mecanismo jurídico contábil de um sistema com vários ramos do direito, ou seja, multidisciplinar, como direito empresarial, direito tributário, direito sucessório, direito da família, internacional e noções contábeis, entre outros direitos, que visa a proteção patrimonial dos seus bens através da hold familiar. Muito bem pensado pela doutora Renata Curti, unir profissionais qualificadíssimos nesse evento para gerar informações para toda a sociedade brasileira, através do time Expo Hold. E a diferença da hold de um inventário é a grande burocracia com as demoras intermináveis, o cansaço, o próprio poder judiciário, pois em sua maioria seus filhos não disporão de dinheiro em espécie para iniciar o inventário extrajudicial e vão fazer com que eles tenham que levar isso ao poder judiciário, necessitando muitas vezes realizar a venda de um imóvel ou até o único imóvel para custear os pesados encargos de um inventário e pode chegar antes do aumento da alíquota. A casa de 44% hoje, onde a alíquota máxima no Rio de Janeiro chega à casa de 8%, ao passo que numa hold, num valor que chega a uma economia de até 80%. Nada mais do que transferir seus bens de pessoa física para pessoa jurídica, ou seja, do CPF para o CNPJ, e realizando camadas de proteção, com cláusulas de proteção, chamado cláusulas de barreira, que iremos ver mais à frente. Doutora Silvana, vai dizer como se constitui uma hold familiar. Bom, olha só agora que louco, né? O CPF de uma pessoa física ele tem prazo de validade. Então, para se fazer uma holding, temos 3 momentos. O primeiro é a sessão de viabilidade, que vem a ser o momento mais importante, porque é o encontro da família para averiguar quais são os anseios do patriarca, da matriarca,
como é constituída essa família, como foi constituídos os bens da família. Não é uma receita de bolo, sendo customizada de acordo com as peculiaridades, particularidades de cada família. Não se deve ter bens em nome próprio, pessoa física no seu CPF, porque um dia o CPF ele acaba, a pessoa parte dessa para outra, tem prazo de validade. E a pessoa jurídica só acaba com a vontade do dono, perpetuando-se patrimônio e legados. Então, a sessão de viabilidade ela é a mais importante, porque nós vamos entender toda a estrutura. E a segunda fase é o croquis estrutural, que é uma análise de como nós vamos escolher o modelo ideal para aquela família. Nós vamos fazer a organização de todo o patrimônio daquela família dentro de um croquis estrutural, que é como uma planta baixa. Nós vamos desenvolver ali todo o patrimônio, de acordo com o imposto de renda, nós vamos desenvolver e planejar e organizar e distribuir esse patrimônio dentro desse croquis, da qual nós vamos ver o modelo ideal para aquela família. E a terceira fase é a holding propriamente dita, né? É a integralização do patrimônio, é a abertura do CNPJ, a abertura da empresa para integralizar o patrimônio para dentro da holding. Bem, como ocorre a sucessão dentro do sistema de uma holding familiar? Após a transferência de um bem, de uma empresa a cofre, o patriarca, os titulares do bem, fazem com que, no momento, haja uma transferência somente documentada. É meramente burocrática. Você efetivamente não transfere os seus bens para o domínio dos seus herdeiros. Não, você tem plena capacidade de gerir até a sua morte. E todos esses bens ficarão numa célula chamada cofre, em que só você deterá a chave desse cofre. Bem, ocorrerá o que chamamos o gatilho. Quando você não estiver mais aqui, né, e seus filhos te sucederem, receberão essas cotas da empresa. E tudo bem delimitado, através de outra camada de proteção que nós chamamos de cláusulas de barreira. São essas cláusulas especiais da hold. Na verdade, é para evitar as chamadas fake hold, que as pessoas pensam que apenas institucionalizar, ou seja, levar do CPF para o CNPJ, a pessoa está garantida. Isso não é verdade. Bem, a hold é diferente de uma doação em vida, porque ainda que a cláusula de usufruto vitalício permaneça, existem 3 motivos para não se fazer a doação para fugir do inventário. Primeiro, quando você doa, você perde totalmente o controle dos seus bens, você perde o eixo do comando. Uma vez doado, para sempre doado. Mesmo que você tenha um usufruto vitalício, acontece que seus filhos, né, vão ter que fazer a assinatura, se você necessitar nesse meio do caminho, vender um bem por qualquer motivo. E pior ainda, se seu filho for casado, você vai precisar da sua nora e do seu genro, e você nem sabe disso. E se estiver se divorciando, você vai precisar da assinatura deles, porque a corregedoria em todo o país exige que os cônjuges participem da escritura como assistente. Por isso, se seu filho estiver se divorciando e você tiver consumado a hold, você não precisará da assinatura dessas pessoas. Mas se você doou, sim, você vai precisar que se consume o divórcio para que você faça a venda e tenha a assinatura do seu filho sem qualquer intervenção de terceiros. Bem, o usufruto vitalício não te dá a gestão do patrimônio, seja, você perde propriedade. Você precisa ali de cláusulas de incomunicabilidade dentro da holding, cujos bens dos patriarcas não se comunicam de forma alguma com os seus filhos e com os cônjuges dos seus filhos, qualquer que seja o regime que eles estejam casando. Bom, nós vamos fazer um resumo breve, né, doutora Certo. Mônica, sobre o que nós já explanamos aqui agora, sobre holding familiar. Nada mais é que você pegar todo o seu patrimônio, ou metade dele, ou parte, o que você quiser, você pode não querer fazer com todo o patrimônio, você vai tirar do seu CPF para um CNPJ, vai sair da pessoa física para um CNPJ. Então meus bens vão pertencer a uma empresa, sim, uma empresa que é sua, que você é o dono. O teu patrimônio vai pertencer a uma empresa, um CNPJ, que é sua.
eu vou perder o controle do meu patrimônio? Não, você não vai perder o controle de nada. Você vai continuar no comando de tudo, você vai poder administrar, você vai poder vender, você vai poder alugar. E dentro da holding você vai poder fazer, se você tiver filhos, se você tiver herdeiros, se você não tiver filhos e tiver alguém que você queira deixar o seu patrimônio, você poderá fazer a distribuição, a transferência de cotas, é uma doação em vida e você ficará com usufruto vitalício. Ah, mas espera aí, é a mesma coisa que a doação em cartório extrajudicial? Não. Assim como a doutora Mônica Figueiredo acabou de explicar sobre a diferença de doação em cartório extrajudicial e uma doação feita dentro da holding, não perde o controle de nada. Seus filhos receberam as cotas, essa transferência é meramente burocrática, não gera efeitos jurídicos. Eles só terão o direito da propriedade o dia que o patriarca ou a matriarca não estiver mais aqui. Aí é como a doutora Mônica falou, o gatilho dispara. E aí sim, eles vão poder ter a posse e a propriedade. Então, vai precisar fazer inventário? Não vai precisar fazer inventário. Já foi feita a sucessão, não é, doutora Mônica? Isso aí. Agora, doutora Silvana, tem pessoas que ainda acreditam em fazer o testamento. O que você diz sobre o testamento? Olha, o testamento é uma coisa bem ultrapassada, da qual os herdeiros vão ter que pagar para abrir, vão ter gasto 2 vezes. Vai ter que abrir o testamento e vai ter que pagar para fazer o inventário do testamento. E quem fez testamento pode fazer uma holding? Pode, não pode, doutor? Pode, é só cancelar o testamento. É só pedir o cancelamento, não pode esquecer de pedir o cancelamento do testamento. E quem tem imóveis de posse, pode fazer uma holding? Poder pode, mas é necessário que você contrate um advogado para regularizar esse bem, porque futuramente pode dar problema. Sim, é bom que você regularize antes. Se for posse, fazer um uso capião. Se não tem escritura, se o antigo dono, o proprietário, faleceu e você não sabe onde ele se encontra, você pode fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial. É importante que você regularize o seu patrimônio. Agora, as cláusulas de proteção, aí é que vem a parte melhor da holding, né, doutora Mônica? Sim. É o que dá a garantia ao dono do patrimônio, que passou a ser da holding. E uma coisa que a gente não pode se esquecer é que tudo virá em nome da holding. Se você paga cotas condominiais, paga condomínio, água, luz, virá tudo em nome da holding. A pessoa jurídica. E o dia que você não estiver mais aqui, os seus filhos continuarão com a holding se eles quiserem, ou cada um pode abrir a sua própria. Sim. Outro detalhe, doutora Silvana, é a questão ali, né, que dentro do testamento, que é muito usual, né, na classe artística, né? Nós temos vários exemplos, vamos mostrar aí para vocês, de testamento que é doloroso. Ele gera brigas, porque as pessoas não se sentem satisfeitas com a divisão, e isso arrola anos e anos e anos na justiça e acaba corroendo todo o patrimônio. A gente vê o que aconteceu com os bens de Jô Soares, da Hebe Camargo, do Marcos Paulo, né, do próprio Pelé. Ou seja, são pessoas que não tiveram essa informação sobre holding e ali na classe artística eles costumavam, né, eu não sei agora se com a internet, com esse conhecimento bombando sobre holding, eles vão ter esse mesmo pensamento, mas é muito arriscado um testamento. Além de que 99% das vezes o Poder Judiciário não acata a última vontade do falecido. Normalmente é desfeito e começado o inventário como outro qualquer, por isso a demora. E essas cláusulas especiais é a de incomunicabilidade. Uma doutora Mônica já havia falado. O seu filho pode ser casado, o cônjuge não herda. Tem a cláusula de inalienabilidade. Tem várias cláusulas de proteção, tem a Golden Share. A Golden Share, que é o superpoder, né, que se dá ao titular do direito. Tem a chamada
cláusulas de reversão, ou Sim, seja, você pode simplesmente acabar com a hold do dia para a noite. Você sim, não precisa nem da autorização dos seus filhos. Você sim, pode voltar para o seu CPF, depois pegar, gastar tudo, vender tudo, viajar o mundo e volta tudo ao status quo. sim, Então, essas são as cláusulas de proteção que a hold dá para os titulares dos bens. E muitas pessoas pensam: ah, mas eu vou doar o meu filho. Não, você vai doar documentalmente as cotas da sociedade. Mas existe o sistema gatilho, que ele só vai adquirir todo esse eixo de comando quando você não estiver mais aqui. sim. E se você tiver um filho herdeiro, é seu herdeiro, e ele é casado e você tem um neto, ele vem a falecer antes e a parte dele vai para o filho, o seu neto, e você não se dar com a sua nora ou com o seu genro, e você não quer eles na administração do patrimônio que é seu, porque ficou para o seu neto, você pode pegar de volta aquela cota parte, né, doutora Mo? Pode. Você, ele tem a disponibilidade de 50%, permanece com ele. Porque existe um acordo de sócios dentro da hold. Isso a gente não vai ter tempo de falar aqui, porque o tempo é curto, né? E nós temos alguns testemunhos de famílias em conflito de inventário, processos que nós advogamos. Tem um caso de uma herdeira que ela tem um único irmão, e esse irmão, o inventário é de 2019, está até hoje na justiça, tem uma ação até de prestação de contas contra ele, porque ele é um inventariante, e ela está sem lugar para morar. Então, são esses os conflitos. Se os pais dela soubessem que existia holding familiar, que existe há mais de 40 anos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos são há mais de 300 anos, lá até um faxineiro, um carpinteiro, jardineiro, eles fazem hold, né? Porque o custo do inventário lá é altíssimo. Então, se essa família tivesse feito a hold, não teria acontecido isso. E tem outros casos que eu também já advoguei, de união estável, habilitação de companheira, a pensão do Estado. Ela não trabalhava porque o companheiro não deixava, viveu durante 22 anos na companhia dele, ele fiscal de rendas, ganhando muito bem. A filha dele do primeiro casamento frequentava a casa deles e quando ele faleceu, ele deixou essa companheira desamparada. Essa filha foi uma briga na justiça, essa filha disse que desconhecia a companheira, que nunca tinha visto na vida, que era um caso do pai dela. Bom, ela caluniou em processo judicial aquela pessoa, aquela senhora, e foi uma batalha judicial que foi até o STF, nós ganhamos, mas esse processo foi doloroso, ela ficou sem nada até aquele momento, até a justiça reconhecer que ela viveu realmente com aquele homem, e hoje em dia tem um outro caso parecido com esse, todos os dias tem um caso parecido e a hold ela vai se adequando de acordo com a sociedade, né? E tem os casos também, né, doutora Mônica, de pessoas que têm bens de empresa, tem uma empresa aberta, tem uma sociedade e tem bens da família, bens Nós pessoais. poderíamos dizer assim, quais os tipos de hold, né, que as Sim, pessoas não sabem que não existe só a hold familiar, existe a hold patrimonial, sim, a hold específica médica, né, para sim, que desempenhe uma atividade, eh, de risco, né, tem a hold empresarial, sim. que é uma pessoa que é do comércio, né, também desempenha uma atividade de risco. E como é que acontece, né, com essas pessoas em relação aos bens próprios dela, em relação às atividades empresárias que elas dispõem, doutora Silvana? Bom, tem que haver uma separação do que é produtivo do que não é produtivo. Tem um caso de uma empresária que é dona de uma loja num shopping, a cidade aqui de Niterói, e ela conversando comigo, ela sofreu uma execução trabalhista. E a empresa dela não tinha bens suficientes para pagar a dívida, né, pagar o crédito. O juiz desconsiderou a pessoa jurídica e executou os bens dela, da pessoa física. Ela falou para mim que ela quase faliu. E quando eu falei para ela desse sistema, ela disse: se eu tivesse feito a holding patrimonial, nada disso teria acontecido. Mas deixando claro aqui, né, doutora Mônica, Isso. que
uma execução em curso, não convém que você faça, porque é fraude ao Fraude a credor. credor. Uma execução em curso é fraude à execução. Por isso que você tem que se planejar, você tem que fazer com antecipação antes que alguma coisa aconteça, porque toda atividade empresária é Realmente risco. atividade de De... risco. Doutora Silvana, quantas fazendas nós podemos incluir uma fazenda numa hold? Explique ao nosso público essa questão das fazendas e tudo que uma fazenda envolve. Sim, lógico, não só pode, como deve, porque as fazendas são empresas a céu aberto. E fazer uma holding rural, doutora Mônica, além de benefícios, dos benefícios que já apresentamos aqui na palestra, né, inclui a simplificação da gestão de ativos. Então, doutora Mônica, o produtor não tem ideia dos riscos que eles correm, pois, na sua grande maioria, né, por esse Brasil afora, eles possuem uma gestão muito inadequada, correm sérios riscos. Além de tudo, aqueles que trabalham com alta produção, né, possuem um time de funcionários que, em sua grande maioria, não estão legalizados. Isso é um problema. E tem o georreferenciamento, que é exigido com frequência para a constituição da holding rural, que vem a ser o processo de identificação e localização da propriedade. Fazendas que possuem maquinários que necessitam de manutenção constante, pois se deterioram com o tempo. E, em outros casos, tem produtor que faz o arrendamento de maquinários, porém, nunca fizeram uma revisão contratual e pagam além do que deviam pagar. E fora a preocupação do dia a dia, de que daqui a pouco eles não estiverem mais aqui, né, para dar continuidade aos negócios da família, que é o sustento de todos, principalmente dos filhos e das próximas gerações. Doutora Mônica, quais as razões, o porquê nós devemos fazer uma holding familiar? Primeiramente, a proteção patrimonial, uma economia tributária gigantesca, uma organização sucessória, a perpetuação do legado rural e urbano, a internacionalização do domicílio fiscal e evitar inventários, doutora. Essas são as principais razões de se fazer uma hold. E a outra razão é o problema que a família brasileira, em sua maioria, sequer sabe que existe esse problema, porque o Estado está lesando o povo com os inventários, porque quem se alimenta do inventário? O Poder Judiciário, o advogado, um contador, um despachante, até um corretor de imóvel quando se precisa vender um único imóvel que esteja dentro de inventário e que seja milionário. Acaba que o que a doutora Silvana falou, o seu filho acaba sendo rebaixado de classe social. As pessoas têm me perguntado, a fim de tirar dúvidas, né, o que pode ser integralizado para dentro de uma holding? Além de casas, apartamentos, fazendas, sítios, chácaras, você pode integralizar, você pode passar para dentro de uma holding obras de arte, investimentos, joias. A doutora Mônica, mais do que ninguém, ela conhece de perto a tributação, né, e vem a reforma tributária que está aí já apontando para o ano que vem, que vai taxar pesado a herança, e ela vai falar um pouco sobre isso, né, doutora Mônica? Sim, vamos falar da reforma tributária não só na parte da locação, porque houve uma reforma aí bem drástica, as pessoas nem imaginam como elas vão ser tributadas. Você chegou a falar na casa de 27%, eu estava olhando o projeto de lei, vai chegar a 28% a tributação. Só que tem um porém, tem um lado positivo. Vai haver deduções, é como se o contribuinte passasse a ser o auditor, ou seja, ele vai ter que catar todas as suas notas, todas as suas despesas, e vai haver uma dedução, ou seja, primeiro você paga e depois você busca no Estado aquilo que você pagou a maior. Então chega realmente a um quantitativo de 11% de que você deve efetivamente ao Estado. Só que a única preocupação é que a pessoa tem que adiantar, tem que pagar antes, né, do que
do que como é atualmente, né, você só paga efetivamente aquilo que você deve. Não, o governo já abocanha 28% e você vai fazendo as deduções no curso, né, de um planejamento tributário. E atualmente, doutora Mônica, sobre as resoluções, as PECs que vão taxar o imposto sobre herança, o ITCMD? Bem, existe aí o que está vigorando é a PEC 9 de 92, que está o teto de 8%. Mas existe a previsão, tanto da Confaz quanto da própria PL 108 de 2024, que diz que a alíquota vai chegar de 20, 21 até 30%. Gente, se hoje, né, nós estamos passando que você tem uma perda de 15 a 44% do seu patrimônio, imagine com o dobro do peso, que é 8%, é o máximo, o peso de 16 a 30%. Vai chegar a corroer cerca de 75% do patrimônio da família, e as pessoas sequer sabem que isso vai ocorrer, ou seja, você vai ficar com o resto que lhe sobrar. Sua família ficará com quase nada e o Estado será o maior herdeiro em toda essa questão. Agora roda a vinheta aí, que vocês vão ver aí o ministro, nosso ministro da Fazenda, o Haddad, e a nossa ministra de Planejamento, Simone Tebet, que eles vão mais ou menos se posicionar qual a porcentagem prevista e que já foi assinado pelo todo órgão fazendário. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Pé tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Se você me perguntar aqui qual a chance desse projeto de resolução, porque no caso do imposto de transmissão, causa, morte e doação, seria uma majoração de alíquota que hoje é até 8% como máxima, chegando na proposta, obviamente, que está sendo apresentada aqui, não vou entrar no mérito se acho muito ou pouco, de até 30%. Então, sairíamos de 8% para 30%. De que vai se passar, sim, por dois argumentos. O primeiro argumento é que o Brasil é um país que menor tributa, né, em relação aos outros países, é verdade, né, apesar de que temos aqui no Chile, aqui no latino, que aumentou a alíquota dele para 15%. Mas comparado a países de primeiro mundo, estou falando primeiro mundo, o Brasil realmente é o país que menor tributa. Os países de primeiro mundo chegam à fase de 40%, 50%, 60%. E por isso que lá fora é muito comum as pessoas fazerem hold, fazerem offshore, fazerem trust, né. Então isso é algo novo para a gente, apesar das famílias riquíssimas já saberem disso há cerca de 50 anos, desde a lei da SA, a Lei 6.404. Então, é muito bom vocês saberem disso que está ocorrendo, porque a pessoa pensa que deixa herança e, na verdade, ninguém deixa herança. O que a pessoa deixa quando falece é um inventário, porque necessariamente, quando você não faz nada, seu filho vai ter que abrir o inventário e passar por toda aquela burocracia, por todo um gasto altamente pesado e que ele vai acabar sendo rebaixado de classe social. Então, fazer hold é um ato de amor ao próximo, amor ao seu filho, amor a quem você ama. Bom, e nós vamos falar aqui sobre a internacionalização da holding, sobre o domicílio fiscal, né, doutora Mônica? Sim, é Em um que, breve, né, em porque breve, estamos já no finalzinho. resumidamente, Isso. Vamos lá. Hoje que nós estamos orientando a muito a família brasileira, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, é que elas levem o seu domicílio fiscal para outros países, como o Uruguai, o Panamá, Portugal e até nos Estados Unidos, o único estado que é econômico é o Delaware. Para quê? Fazer com que as pessoas não tenham o seu patrimônio e seu rendimento corroído diante dessa avassaladora reforma tributária. bom, e sobre a manutenção de uma holding, as pessoas também perguntam qual é o gasto, né, qual é o custo disso. Se for
pela customização que estão fazendo aí, usual, ela sai cara. Mas nós, eu e a doutora Mônica Figueiredo, nós desenvolvemos uma teoria em que esse custo ele cai praticamente para 80%. 80%. 80%. Então, a classe média, ela Vai. tem acesso. A gente desenvolveu algo para dar direito à classe média de ter acesso a uma holding familiar, né, doutora Mônica? Exatamente. É muito bom isso, porque as famílias querem fazer, mas imagine hoje que a internet passa, é que as pessoas vão ter um custo operacional para a manutenção dessa holding com 4 operações necessárias que tem que se fazer anualmente, elas terem um custo porque são feitas normalmente de 3 empresas, para haver uma camada a mais de proteção, tem um custo operacional anual de 3 salários mínimos. Isso se torna muito inviável para a classe média, já que paga tanto imposto, tantos encargos, tudo. Então, com a nossa teoria, nós fizemos com que a pessoa pague um pouco mais de um salário mínimo para fazer essa manutenção de todo esse sistema. E essa teoria, pode dizer o nome? Pode. Fala. É a teoria do castelo invisível. Esperamos ter contribuído com um pouco do nosso conhecimento, né, doutora Mônica, na vida de vocês e de suas famílias. Externamos o nosso mais sinceros votos de agradecimentos e consideração a você, doutora Renata Curti, e você, doutor William, e toda a equipe. O nosso muito obrigada. Para quaisquer dúvidas, a MS Advogados terá um imenso prazer em atender para tirar suas dúvidas e os nossos contatos estão aí disponibilizados na tela, tem o nosso telefone, o nosso celular, o nosso e-mail e o nosso site. Estamos à tua inteira disposição. Muito obrigada, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais.